Boa noite, meu amigo. Está começando o nosso Resenha na Rede, hoje especial para falarmos de dois assuntos extremamente relevantes nos dias de hoje aí, neste esporte tão concorrido, tão apaixonante, mas o nosso convidado ama falar de futebol, adora falar de futebol, sabe muito de futebol, mas tem também muito conhecimento técnico na área jurídica e por isso é fundamental para nos ajudar aí nessa pauta tão importante. Aliás, duas pautas que eu gostaria, evidentemente, de não estar lidando com dois temas dentro do esporte, mas infelizmente esses dois temas têm sido muito recorrentes nos dias de hoje. Falo desse mundo das apostas que tomou o esporte, e aí não é uma coisa brasileira, não é um problema tupiniquim, não. É algo que acontece em todo o planeta. E também esses últimos casos de racismo, fundamentalmente o que aconteceu com Vinícius Júnior aí no último final de semana, mas infelizmente tem acontecido em alguns estádios, tem acontecido também em algumas praças esportivas. Professor, doutor, meu amigo Domingos Sávio Zainag, boa noite, tudo bem, Domingos? Eu vou bem, Luciano, e você? Obrigado aí pelo convite. E vamos falar de futebol, né? Ou pelo menos das coisas que cercam o futebol. Rapaz, não, a gente é sempre bom falar de futebol, né? Mas infelizmente esses temas acabam tomando para si um protagonismo que eu tenho certeza que você, aquele garotinho que ia para o Pacaembu com a bandeirinha debaixo do braço, jamais imaginava ter que comentar isso anos depois, né, Domingos? Rapaz, aquele tempo era bom, porque era o tempo da inocência, né? E gozado, você está falando isso, agora está me ocorrendo. Essa noite eu sonhei que eu estava indo para o Pacaembu. Olha que coisa engraçada, porque quando tinha lá meus 15 anos, minha mãe costurou uma bandeira do Corinthians para mim, que era preto, branco e preto. Aí eu comprei uma bandeira daquelas que vendiam aos montes, na porta do estádio, dentro do estádio, que hoje a gente não tem mais isso. Eu recortei o distintivo do Corinthians e meti no meio. E Boa. aí comprei lá cano, né, de PVC, aquele marronzinho, plástico, PVC, portanto, ia para o estádio, rapaz. Aí depois de um tempo começaram a vender bandeiras iguais. E eu não imaginava, falava, que legal, copiaram minha bandeira. Lançou moda. Se isso é hoje, já ia processar o vendedor de bandeira. O besta aqui ficou feliz. Ah lá, que legal. Olha só, o pior é que eu já vi essas bandeiras algumas vezes, hein? Preto, branco no meio, preto do lado e o símbolo no meio, né? Eu inventei essa história aí. E o que eu fazia? Eu colocava, eu sempre gostei de sentar bem na beira do campo. Eu sentava no primeiro degrau da arquibancada, lá junto com a camisa 12, do meu querido amigo Raul, né? Lá da BDO, meu colega de conselho hoje no Corinthians, e punha ali. Então aí ficava à noite, chegava em casa, tinha que ver o videotape, né? Aí eu vi o videotape, a hora que aparecia a bandeira, falou, tô ali, ó, tô ali. Era a alegria do povo, era isso. Tinha essa identificação, né? Você tá tranquilo aí? Tá dando uma travadinha aqui. Aqui tá mas, ótimo. Enfim, então, seguindo aqui. Tá acompanhando? Tá ótimo aí, né? Então tá bom. Deixa eu te perguntar uma coisa. Eu falei sobre apostas no início, né? E falei também, remetia aos bons tempos de Pacaembu. Antigamente, a única aposta que tinha, além do jogo do bicho, mas em relação ao esporte, era a loteria esportiva, né, Domingos? Só. E mesmo na loteria esportiva nós tivemos, né? O escândalo lá no final, o começo dos anos 80, 1980, né? Se eu não me equivoco, o escândalo da loteria esportiva que foi descoberta pela revista Placar, e sempre dá um azar que o Corinthians se envolve indiretamente em tudo, né? Tinha um goleiro que foi do Corinthians, mas antes dele ir para o Corinthians ele estava envolvido, que era um goleiro da minha estatura, 1,70 m, eu não lembro o nome dele, um alagoano, que fechou o gol em algumas partidas e entregou no último jogo
Entregou, não no sentido como nós estamos falando, contra o Grêmio, que ele se achou o maior goleiro do mundo e o Corinthians perdeu de para a final do Campeonato Brasileiro de 81, 82. Mas era isso, né? Nós tínhamos A gente teve o caso do Edilson, né? Lembra? Foi 2005, né? 2005. Que depois também. O Corinthians foi campeão, aquele problema com o Internacional, mas os jogos foram refeitos, né? Todos os jogos ocorreram novamente. Vários jogos, mais de 10, né? Um deles até eu tinha ido no primeiro, foi um Santos e Corinthians na Vila Belmiro, o Corinthians perdeu por 4-2, e depois o Corinthians jogou e acabou ganhando a segunda partida. E essa vitória fez com que o Corinthians se tornasse campeão. E fizeram até um DVD por conta desse negócio aí, né? Lá no Rio Grande do Sul. Mas o Corinthians foi beneficiado pela circunstância, como poderia ser qualquer outro clube. O que poderia fazer? Que todo mundo alegue, que tem até certa razão, que esse jogo o Edilson não conseguiu fazer o placar, né? Que estava encomendado, mas então estava viciado. De qualquer maneira, ele não era um jogo que deveria ocorrer novamente. Mas essas coisas, Luciano, me chateiam. Eu disse esses dias, eu nem sei onde que eu falei desse assunto também, eu só acho que foi na rádio, em alguma emissora de rádio, porque isso você está mexendo com sentimento. O problema do dinheiro é pesado, é claro, é fraude, estelionato, seja o crime que for, mas tem um crime que não está na lei, que é mais do que crime e pecado, que eu me coloco, eu sou torcedor até hoje, mas eu me coloco como torcedor e na pele daquele torcedor mais humilde, aquela criança, o adolescente que eu fui, que vai para o estádio, feliz da vida que a mãe lá costurou uma camisa para ele, como a minha costurou a bandeira, e aí chega lá que é uma farsa. Tem um sujeito ali que, por dinheiro, ele não está nem aí para os sonhos das pessoas, para a beleza do esporte. Mas eu vou te dizer uma coisa: era uma tragédia anunciada, né? Nós conversamos várias vezes, né? Só que foi bem rápido. Eu pensei que fosse demorar mais. Isso é uma coisa que me incomoda, porque assim, eu peguei essa fusão, né, do início das apostas, e você também viaja muito. Então, assim, a aposta, principalmente fora do país, ela sempre ocorreu. Na Europa, muito mais. Estados Unidos também, o pessoal adora apostar, e as apostas que a gente até entendia. Na Inglaterra é um absurdo, né? Mas aquelas apostas malucas, eles vão apostar por escanteio. A gente falava, nossa, que bobagem, né? Mas tudo virava aposta. E hoje, qualquer plataforma, a gente tem acesso a zilhões de combinações de apostas. Os valores são altíssimos. Só que isso foi entrando de tal maneira no mercado nacional, Domingos, que realmente gera uma preocupação. Primeiro, por uma dependência. Hoje, a gente tem todos os clubes do futebol brasileiro, inclusive a própria CBF, com patrocinadores ligados às casas de aposta. Sim. A própria Série B do Campeonato Brasileiro chama Copa Betano. Então, assim, poxa, a CBF, eu quero acabar, mas acabar até a página 2, porque tem ali uma dependência. Os patrocinadores da Série A do Campeonato Brasileiro, quando a gente assiste os jogos, você vê que tem os tapetes, tem as placas, tem no intervalo, e assim, 5, 6, 7 casas de aposta diferentes no mesmo cenário. E elas estão pagando, não estão lá de forma gratuita. Então, dá para ver que isso movimenta muito dinheiro, porque não são cotas baratas, né? Principalmente das grandes competições, porque não é mais aquela apostinha, são cotas altíssimas. E aí a gente pega um futebol que é dito como o futebol pentacampeão, mas é um futebol falido, você sabe muito bem disso. A gente tem 3% dos atletas do Brasil que ganham acima de R$5.000. 97% é um absurdo que ganha menos do que isso. E então, eu acho que a gente tem um risco muito sério, e eu não consigo ver assim, porque vamos atrás de investigações, mas existem N maneiras
porque é escanteio, é lateral, é falta, é cartão. E não sei, Domingos, você consegue ver um norte nisso? A minha visão seria uma punição exemplar, infelizmente, para alguns, que teriam que servir como exemplo, e eu acho que desde a época da Inquisição a coisa funciona desse jeito. Não sei se é o mais correto, mas eu particularmente não consigo ver outra forma. Porque o direito penal ele tem uma frase em latim que eu repito em aulas e palestras, punitar quia peccatum est et ne pecetur, trocando para corintianês. A pena porque se pecou e para que não se peque. Então, a punição, ela em qualquer lugar, ela serve de exemplo para os demais, o caso. Bom, por que eu não bato em ninguém? Eu, como qualquer pessoa, tenho um instinto de querer agredir uma pessoa que te fez mal, não é? Conheci um cara que no jogo da Copa do Mundo bateu num argentino, no repente no estádio lá do Corinthians, né? É um absurdo. Absurdo. Então, mas por que você não faz isso? Pô, se eu fizer isso, eu posso ser processado, eu posso ser preso. Você não pensa que não deve agredir seu semelhante no momento de raiva. Você vai e faz, mas tem o freio moral. Por exemplo, por que ninguém pula para dentro do campo? E hoje lá no estádio do Corinthians, por exemplo, você não precisa nem pular, você anda, você abre um portãozinho e desce para o campo. Por que não entra? Porque tem a punição. A nós, as pessoas que têm algum compromisso, mais velhos, a gente tem um freio moral também. Imagina que eu vou pular no campo, vou ser fotografado, eu vou perder clientes, vou perder alunos. Agora, uma pessoa mais jovem, eu estou dando aula para um rapaz agora, lá no mestrado, que é advogado da Gaviões da Fiel. Ele me contou que no jogo do São Paulo, quando estava lá o canto ofensivo à torcida São Paulina, a torcida lá estava revoltado, um rapaz da Gaviões falou para ele: doutor, me diga uma coisa, se eu pular, qual é a pena que eu vou ter? Ele falou, não vai pular nada não, rapaz, não arruma confusão, eu preciso ir para casa, não faça isso, você vai pular, você vai preso agora, vai ter que fazer transação, se não fizer, você vai ficar em cana, faz essa besteira, xinga daqui que é melhor, vai por mim. Então, tem gente que, ele falou, bom, se for me dar BO, então eu não vou. Mas eu acho que a melhor, além da punição, que a punição não vai acabar com isso só vai diminuir. Mas uma coisa deveria ser restrita só a resultado dos jogos. Essa história de cartão amarelo, de pênalti, de escanteio, de cartão vermelho, não dá certo. Porque você consegue. Por que já fazem isso? Porque dá para cooptar um cara. Tem lá um jogador, olho na estatística, ele campeonato tá há 10 partidas que ele não toma cartão amarelo. Ele não vai tomar hoje. Ninguém vota nele. Aí um cara pega 500 mil reais e joga nesse sujeito, ele mais 2 estão apostando ali, ele ganha uma fortuna. Porque alguém vai dividir com aquele atleta ou vai pagar um determinado valor para ele tomar cartão amarelo. Eu lembro até um caso do falecido Everaldo, que foi lateral esquerdo da Copa do Mundo de 1970. Como eu vou dizer, não sei se pitoresco, mas é um caso interessante. Ele ganhou um troféu que existia nos anos 1970, que chamava Belfort Duarte, que é quem empresta o nome ao estádio do Curitiba, no Paraná. E era para o atleta que conseguisse ficar 10 anos sem ser expulso. E ele conseguiu. Ele ganhou aquele troféu. Algumas partidas depois, ele deu um murro no árbitro, no meio do jogo. O árbitro desmaiou. Ele esperou receber o título de um atleta disciplinado e deu uma confusão. Isso tem até no YouTube, que outro dia eu fui buscar essa história aí. E o Everaldo, ele tomou o cartão, mas ali ele não era jogo, ele só acho que estava indignado com o árbitro e deu um murro com gosto. Tinha um zagueiro no Palmeiras, não tem nada a ver com o que a gente está falando, mas vai me lembrando aqui algumas coisas, que disse uma vez que antes de encerrar a carreira, o sonho dele era dar um murro e fazer um árbitro desmaiar. Olha como eu digo que hoje era quer ver, Leão, Luiz Pereira, Alfredo, que era o quarto zagueiro. Se eu não estou querendo, mas minha memória, você sabe que é boa.
Tenho quase certeza que ele falou, antes de eu terminar a carreira, um dia saindo de campo, eu estava nervoso, eu vou dar o murro, fazer um cara dormir aqui. Eu tenho dito que a arbitragem está tão ruim no Brasil, hoje em dia, que não dá gosto nem xingar árbitro. Agora, uma coisa, Domingos, eu torcedor, né? Eu não Luciano Luiz jornalista, eu Luciano Luiz torcedor, vou até o estádio e eu acho que de repente o meu time foi prejudicado ou que houve algo ou no outro dia chega uma denúncia. Eu posso, enquanto torcedor, entrar com um processo contra o clube, contra o atleta que, de repente, se comprovadamente fez tal, tal atitude, a Confederação Brasileira de Futebol, que é organizadora do evento. Como é que fica essa situação? Porque eu imagino, na esfera jurídica, abre margem para uma série de coisas, para poder, de repente, patrocinadores que têm seu nome vinculado, que pagam milhões de reais, de repente, para uma emissora de TV, se sentirem lesados por conta da marca estar exposta num campeonato que tem tal feito. Não pode gerar uma cadeia de processos e de problemas bem mais sérios? Mas, sem dúvida, o Código Civil diz que todo aquele que causa prejuízo fica obrigado a indenizar. Alguém vai. Eu nunca tinha pensado nisso, mas a tua colocação é maravilhosa. O atleta envolvido, sem dúvida. A empresa de apostas. Agora precisa saber onde é que está essa empresa, né? Começa por aí. O clube do atleta. Peraí, o clube não está sabendo de nada, ele também foi punido. Aí tem uma coisa no direito que é a culpa em eligendo ou em vigilando. O que é eligendo? Ele escolheu mal o seu atleta e não vigiou para que ele não fizesse besteira. Então, vejo que a coisa pode tomar proporções bastante sérias. Pode chegar toda... Agora, quanto à confederação, acho que ela não tem culpa alguma ali. O clube acaba tendo uma culpa nessas circunstâncias, por escolher errado o atleta e por não tomar cautela. Mas é complicado. Bom, estão sendo punidos, né? Eu ouvi hoje que um atleta já pegou 2 anos de suspensão. Pois não, conclui. Então, um atleta já pegou 2 anos de suspensão, e 2 anos de suspensão para um atleta é fim de carreira, né? Não sei nem a idade dele. Mas é punir, mas é complicado. Eu acho que a melhor forma, mais do que as punições exemplares, é se limitar a resultado da partida. Agora falar, porque teve 2 casos que foram muito descarados. O rapaz entrou, no que ele entrou já foi direto nas costas do outro para derrubar. Estava na cara ali que ele entrou para fazer o pênalti. Um outro deu um tapa na bola. Não, teve o próprio lance do Gabriel Menino contra o Vasco. Eu não vou acusar o menino, até eu sei que ele foi convocado essa semana para prestar depoimento na CPI, né, na Câmara, que está começando já a trabalhar isso, daquele lance contra o Vasco, que a bola saiu no meio de campo e ele jogou a bola para a lateral sem, assim, no mínimo suspeito, até porque a gente conhece o jogador, ele não faria isso. E assim, por quê, né? E aí, lógico que na internet chega muita coisa, aí eu vi que teve uma aposta alta, que teria um lateral antes do término do primeiro minuto. Lógico que isso aí cabe mais à polícia, mas são coisas que começam a acontecer que são estranhas, né? De jogador que coloca a mão na bola, dentro da área, e aquela coisa de do nada, assim, o jogador tá na lateral e ele dá um toque da bola para a lateral e, poxa, por que isso, né? Então, essas coisas aí tem que acabar, não pode ser permitido. Porque qual a graça de se apostar quem que vai jogar uma bola na lateral antes de 30 minutos? Entre o 31º e o 32º minuto. Isso daí já não tem a ver com futebol. O negócio é uma aposta pelo resultado. Quem vai fazer, quem será o artilheiro da partida, aquelas coisas que lá nos anos 70 nós tínhamos nos bares. Que eu sou filho de um comerciante que teve bar, teve padaria, e era muito gostoso, né? No domingo era o dia de se fazer o bolão.
Sim. No domingo à noite era para o cara que ganhou o bolão pegar todo o dinheiro e gastar ali no bar do meu pai, e ficava com a gente o mesmo dinheiro, que era muito bom. E na segunda noite as pessoas se reuniam ali novamente para beber e comentar o jogo do fim de semana, coisa que o VAR está estragando, né? Esse jogo do São Paulo foi muito interessante. Eu voltava Mas da arena. o VAR no Brasil não, né? Porque o VAR no Brasil é tão ruim a operação da máquina VAR que eles conseguem fazer que haja debate ainda após a marcação do VAR. É impressionante. Então, mas você veja, né? Olha, domingo, Corinthians e Flamengo. Foi evidente que o rapaz não pôs a mão na bola, a bola bateu no peito. Não é imagem para o VAR. Mas se é que tem uma aposta dessa, que colocou que o zagueiro do Corinthians ia pôr a mão na bola e tomar um cartão amarelo, você já vai olhar para o árbitro com suspeição. Fala, ué, porque foi ali na sua frente. Na hora eu falei, pô, estranho, foi na frente dele. Bateu no peito, o rapaz ainda falou, pô, eu juro que. E o Corinthians parece que não fez nada, né? Porque esse é o típico do cartão que daria para entrar na justiça para tirar na justiça desportiva, porque foi flagrante o erro do árbitro. É erro de fato, tudo bem, mas aí você pune. Um atleta pode tirá-lo lá na frente de uma partida importante com um erro totalmente evidente. Ô Domingos, e você, eu queria a sua opinião sobre um tema que, lógico que você também vem de uma origem humilde, de uma família que lutou muito para ter conquistado tudo e crescer, né, por conta do próprio trabalho, porque me incomoda muito uma desculpa que é dada, mas os jogadores ganham mal, porque tem muita gente passando dificuldade. Eu entendo tudo isso, eu entendo que o país, infelizmente, a maioria dos clubes passam por grandes dificuldades, só que eu não consigo aceitar essa justificativa, viu, Domingos? Como é que você avalia isso? Olha, realmente, primeiro que não é a dificuldade que faz a pessoa fazer a coisa errada. Teve um jogador aí do Santos que ganha bem, estava envolvido nisso, né? Então, um clube como o Santos não ganha muito mais que qualquer cidadão mediano aí que trabalha em outras profissões. Agora, isso de ganhar pouco, claro que é. Você me ensinou um negócio, né? Que eu sempre defendi que a mala branca não era problema. Até o dia que você justificou que você é contra, porque aquele zagueiro que é ruim, está no último lugar do campeonato, não tem nada a perder, mas a dispensa da casa dele está vazia, ele pode tirar um grande jogador do campeonato. E aí eu mudei de ideia. Eu falei, peraí, tem razão. Não é justificativa, mas ajuda, né? Que a gente também fica julgando. Eu até, como você falou, nunca fiz nada de errado e vim de família humilde. Mas nem todo mundo tem a capacidade de aguentar as tentações, né? Às vezes o cara está lá com um filho doente, alguém chega para ele, ou está para ser despejado, alguém chega para ele e fala que quer 50 mil, você não precisa fazer nada. Faz um pênalti lá, entra meio atabalhoado. A pessoa tendo uma formação muito forte, ela aguenta, mas também é difícil. É difícil, Sim. porque o pai do Leandro Carnal, segundo o Leandro Carnal, era político, e o Leandro Carnal fala isso publicamente. E ele parou, ele largou a política. Ele largou a política e o filho, o Leandro, né, pergunta, mas por que, papai? Você larga agora que você está bem? Ele falou, não, porque os caras estão tentando me comprar desde que eu entrei na política. E estão chegando perto do meu preço, então é melhor parar para não envergonhar. Aí é que está, né? É o que o Paulo Vitor disse um dia, né? Que, olha, pai, tem tanto orgulho de você, não queria perder. Então, aí aqui está. Você tem que. Eu falava ontem com um parceiro meu lá de São José do Rio Preto, numa situação que eu fiquei em favor dele, profissionalmente foi até ruim para mim, mas eu fiquei do lado do certo. E eu falei para ele isso, eu falei, tem que ser exemplo para aluno, para o meu sobrinho, que é meu sócio aqui, o meu outro sócio. É complicado, mas, sabe, a tentação existe. E por isso que quando envolve esse tipo de coisa, eu não faço aquela crítica vagabunda, eu não sei o quê. É que dinheiro é um negócio complicado, né? A necessidade de cada um, né? Necessidade não justifica, lógico que não justifica,
Mas também não justifica o cara fazer isso e o outro lá que está apostando, né? O dinheirinho dele, eu tenho na minha casa, o meu afilhado enteado, ele aposta direto, ele vive lá falando, aqui, acho que vai ser. Eu descobri com ele esse negócio, escanteio, cartão. Eu falei, mas que diabo é isso? Eu pensei que era só resultados. Ô, Domingos, você acha que isso tem um fim próximo ou você acha que, infelizmente, a gente caminha para algo pior? Se mantiver do jeito que está, vai continuar igual. Vai pegar esses aqui e vão aparecer outros. Porque essa turma, o aliciador, né, que é o principal aí Até nesse. porque a maioria das provas até agora são feitas através do aplicativo do WhatsApp, né? Aí é só o cara que quer corromper marcar um café, né? Porque, Pronto. infelizmente. Aí é que está. E você veja, quantos traficantes são presos toda hora? Diminui o tráfico? Diminui, porque o chefão não vai preso. Esse cara falou, tá bom, vamos pegar quem? Vamos pegar esses pequenos aqui. Lá na frente vão aparecer outros. O que tem de mudar é a forma da aposta. Porque não adianta, você vai tirar um jogador da terceira divisão do campeonato mais humilde do país, do estado mais longínquo, que eu não vou nem falar o nome, que você já começa a achar, né? Eu falei naquele evento. Até sei qual é. Então, não vou nem falar, até porque eu vou lá perto o mês que vem, vou do lado. Mas é verdade. Dá uma passada né? lá, dá uma passada lá. Amazonas, Pará, Roraima, Amapá, não são estados próximos aqui do sul. Quer dizer, eles falam, não, nós não estamos longe, vocês estão longe de nós. Tem toda a razão. Mas não tem a mídia em cima. Então você pega um campeonato da terceira divisão de um desses estados do norte, ou do nordeste também. Não tem televisão, né? Ou se tem é para consumo ali da região. O cara está ganhando o quê? Um salário mínimo quando ganha. Você sabe que muitas vezes o atleta assina já os recibos para jogar o campeonato, fala, você só vai jogar, se a gente ganhar alguma coisa, a gente paga, mas você já assina o recibo aqui em branco. Quantas vezes apareceu isso aqui no meu escritório ao longo dos anos? Eu falo, cara, mas você assinou, como é que vai fazer? Não tem, você tem prova? Sim. Não, não tem. Então, esse cara está precisando do dinheiro e ele vai acabar se vendendo, né? Ele sabe que não vai ter chance no futebol. Começa por aí. O cara é ruim. Fala, estou aqui na terceira divisão lá do Mangaratuba da Serra Futebol Clube. Aquele que a arquibancada tem 4 torcedores, que são os 4 aposentados que torcem para o time. E não vai ser nada. Ele vai ter que. O sonho não vai dar certo. Ele vai ter que trabalhar noutra profissão. Não tem dinheiro algum. Cara, não ganha nada. Você oferecer, digamos, imagine, se oferecer 50 mil para um cara que está jogando de graça, ele não tem um centavo na carteira. Ele vive ali porque a mulher dele frequenta uma igreja e dá uma cesta básica para ele. Ou o sogro dá uma cesta básica para poder comer e ele mora naquele puxadinho da casa do sogro. Essa é a realidade. Quem está me assistindo pode pensar, pô, você está viajando? Jogador de futebol fica em hotel 5 estrelas, mora em Alphaville, mora na Barra da Tijuca. Esses, vamos contar nos dedos das mãos, duas pessoas, 20 ou 3 pessoas, 30 dedos para dar essas pessoas aí, mas no universo de 21 mil atletas profissionais de futebol no Brasil hoje em dia, ou pelo menos a última vez que eu fui checar. Você tem, vamos chutar mais alto, vamos falar que tem 100 jogadores que moram bem, vivem bem, perto de 21 mil. Sim. A grande maioria. Uma vez eu lembro que eu estava no interior e estavam discutindo que queriam colocar numa convenção coletiva de atletas, lá com o Martorelli, um ticket de refeição. Eu falei, gente, vocês estão loucos? Ticket de refeição? O jogador não quer ticket de refeição. Ele tem que ter comida balanceada. Aí me falaram, aqui, interior de São Paulo, não estou falando de estado longe, não, estou falando do nosso estado. Eu falei, doutor, o senhor está pensando em São Paulo. Aqui na hora do almoço, o jogador sai ali, vai comer coxinha no bar da esquina aqui, toma uma Coca-Cola e volta para treinar. Precisa do ticket, sim, tem que colocar isso numa convenção. Então, vocês vejam, né, o pessoal que não conhece muito os bastidores, eu falar submundo, não é submundo, são os bastidores do futebol. Sim. É uma vida dura, é uma vida muito dura, não é até chegar a ser um Ronaldo, um Cafu, enfim, um Kaká. Primeiro que a grande maioria não chega, sim, não é?
E para chegar lá vai ter que passar coisas que eu não aconselho. Se o Luiz Guilherme, meu sobrinho, que vive aqui, se ele quiser ser jogador de futebol, eu falo para ele, olha, pensa bem. E, aliás, eu falei isso para ele, a sorte nossa é que ele era muito ruim, então nem que ele quisesse ia dar certo. Não é uma vida fácil. Não, não é mesmo. Ô, Domingos, e em relação a esses últimos episódios de racismo, né, que a gente viu com o Vini Júnior, mas é algo que a sociedade ela anda muito intolerante, né? A pandemia, eu acho que, poxa, quando começou a pandemia, eu lembro que eu fui perguntado o que essa pandemia poderia fazer com as pessoas. E aí eu ouvi até de uma pessoa assim, olha, pelo menos as pessoas ficarão mais solidárias, as pessoas vão se amar mais. E é triste constatar, e nesse período pós-pandemia, eu tive o prazer de, inclusive, sair do país, de ir para outros locais. E o que eu vejo, não é só Brasil, não, para a gente também não ter um complexo de vira-lata, é no mundo inteiro, as pessoas estão cada vez mais agressivas, mais intolerantes e menos amorosas, né? Talvez por isso que a sua palestra tenha ganho tanta importância, né? De respeito, de amizade, de fidalguia, de repente a pessoa tratar bem ao próximo, que infelizmente tem sido um exercício muito pouco praticado. Eu acho que o racismo é só uma consequência, né? Porque não existe mais a operação racista, as segregações como tinha antigamente. Hoje é tudo muito mais agressivo e ofensivo do que efetivamente ideológico, né? Bom, você fala, eu estava pensando agora há pouco até sobre uma situação. Quando veio a pandemia, um juiz do trabalho, logo na primeira semana que a gente estava todo mundo em casa, ele falou: "Ó, professor, eu queria fazer com você uma live", um negócio que eu nem sabia o que era, não tinha batendo. Eu fui fazer a live com ele e ele me fez essa pergunta: "O senhor acha que o mundo vai melhorar?" Eu falei: "Claro que não." E ele assustou, o juiz Maurício, o juiz do trabalho. Ele falou, não? Eu falei, não, sou ser humano. É a história da música da Geni, do Chico Buarque, né? Pediram para ela ajudar, que o cara ia destruir lá ia destruir o mundo, enfim, e ele falou, puxa, fica com ele lá para eles não salvar. Salvaram-se e aí tacaram pedra na Geni novamente, né? Falei, não, quem é bom continuará bom e quem é mal continuará mal, não vai nada, isso daqui não vai mudar em nada. Sobre o racismo, eu creio, no caso do Vini, é uma coisa muito particular, porque é sintomático que tem vários jogadores negros da Espanha, inclusive no time dele, e a cisma é com ele. Então ele busca. Inclusive nos times que jogam contra ele, né? Dos times que jogam contra ele. Então, e também. Então você veja, né? Eu falava na aula de mestrado essa semana, um aluno falou, professor, mas você está culpando a vítima. Eu falei, não é culpar a vítima. Eu estou dizendo o motivo que fez isso. Ele é muito bom, ele é um baita de um atleta. E ele, no lugar de cativar os torcedores, você vê, o Neymar também é negro. O Neymar não é loiro. E todo mundo gosta dele, até os adversários. Por quê? Porque ele é o menino que cativou o torcedor. O Vini Júnior ficou com aquela história das dancinhas, e isso irritou, porque, apesar que ele está certo, quantas vezes a gente já falou, eu digo o seguinte, não quer que o adversário faça dancinhas, ganhe o jogo. Ele não vai dançar porque está perdendo. Mas ele acabou levando para ele o ódio das pessoas, a raiva e a intolerância. Porque é gozado, né? Porque a gente que vai em estádio aqui no Brasil não tem mais essas palavras para o jogador negro. Felizmente, eu peguei a época que se xingava jogador negro. Mas não era nem coro, era um ou outro que xingava o Pelé. Eu vi o Pelé jogar e todo mundo xingava o Pelé de matar com os torcedores adversários. Só que o Pelé, ele se vingava desses xingamentos, pegando e destruindo o time adversário. Aquele torcedor que o xingou
falava, pô, cara, ó, xinguei, não adiantou nada. Faltou para o Vini Júnior uma inteligência emocional, alguém que pudesse fazer com ele um trabalho de dizer, cara, vão te xingar, primeiro, tenta angariar simpatia para o teu lado, não só dos teus torcedores, porque amanhã você pode estar num outro time. Você é jovem, você tem aí mais, no mínimo, 10 anos de carreira pela frente, no mínimo, nem por baixo. E você pode fazer propaganda, publicidade, porque ele começou a fechar portas, né? Porque quem que vai querer um jogador que está nessa situação? Não estou colocando a culpa nele, as pessoas têm que entender isso. Estou analisando a situação, porque quem está errado é quem xinga. E na segunda-feira, eu levantei preocupado, porque eu li a postagem dele dizendo que ele ia embora, que ele não ia mais, ele ia lutar, mas que não queria mais ficar na Espanha. Eu falei, putz, tá vendo? Ele não pensou no que escreveu, o que falou. Por quê? Se ele saísse, os racistas teriam ganhado a parada, tá vendo? Xingamos, o cara foi embora. Agora, todo jogador negro que a gente não gostar, ou mesmo de outro país, qualquer incomodou, a gente xinga. Não é. Vamos xingar que o cara vai embora daqui. E ele ficar, ele tem de ficar. Se ele ficar, ele tinha duas coisas que precisaria acontecer. Que ele tivesse um preparo emocional com profissionais bons para ele aguentar, que uma hora para. Você sabe que para. O cara não aguenta. Vai todo jogo xinga. O cara vai lá faz um monte de gols. Não vai xingar esse cara aí que é melhor para nós. Ou as autoridades e o próprio clube o defendesse. Aconteceu o segundo. Que para minha surpresa, eu pensei que isso não fosse acontecer, mas aconteceu. Até exageraram, né? Que o cartão, me parece que no cartão ele tinha que ser expulso e o outro também. Se o outro não foi, a outra conversa. Mas ele errou e também foi depois dos xingamentos. É que estava tudo errado, né? Mas vieram em sua já estava com o psicológico abalado também, né? Estava nervoso. O certo era o técnico falar, cara, vem aqui, sai, senta aqui do meu lado, vai esperar o estádio esvaziar, depois a gente vai embora. Porque ele estava totalmente... Porque não tem cabimento um atleta do nível dele, com a capacidade técnica que ele tem, com o dinheiro que ele tem, com tudo que ele tem, ele lá na arquibancada apontar o dedo para um torcedor e bater boca com o torcedor. Isso parece, com todo respeito, jogador do nosso querido Juventus, né? Eu já cansei de ver jogador de Juventus aqui na Moca e lá no Alambrado querer bater no torcedor. Não é para um futebol do nível mundial, né? No campeonato. Mas falta... É aquela coisa que a gente já falou um monte de vezes, né? O atleta ele sai de uma condição humilde, ele fica milionário ou até bilionário em pouco tempo, aí a cabeça não está preparada. Mas agora, sobre o ato absurdo a gente ter situações de racismo nesse nível que está acontecendo no planeta, né? Que é inacreditável você querer diminuir um seu semelhante por cor da pele, por origem, por preferências sexuais. É respeito, a palavra é tão simples. Você respeitou, você respeita o outro, deixa ele tocar a vida dele. Agora, e eu vejo como professor de direito do trabalho, no frigir dos ovos, ele está trabalhando. Imagine você trabalhando, alguém te ofendendo. Eu escrevi um artigo que saiu mês passado num jornal lá do bairro, no Gazeta do Tatuapé, que é o racismo recreativo e o contrato de trabalho. Que a Justiça do Trabalho está condenando empresas onde tem... Esse caso que eu comentei foi do Guarujá, até a cidade onde eu tenho apartamento. O rapaz era chamado de escravo, acho que macaco, negão. Até que um dia o chefe falou para ele, cara, hoje nós vamos sair mais cedo, nós dois, que eu vou lá no cartório para passar você no meu nome, como meu escravo pessoal. Pô, o cara é um ser humano. E aí ele tem que aguentar. Por que ele tem que aguentar? Porque ele precisa do dinheiro para comer. Só que ele foi lá na Justiça do Trabalho e a Justiça do Trabalho condenou a empresa a pagar uma indenização para ele. E ainda a defesa da empresa diz, não, mas ele não ligava, tem foto ali na casa do chefe. Tudo bem, tinha que ir. O chefe convida, todo mundo vai, ele não vai, pegaria mal. E claro, ele está curtindo, mas eu fico imaginando alguém chegar em casa depois do trabalho,
que foi totalmente. Isso não é brincadeira, isso não é brincadeira. E no estádio, agora vou fazer um pouco da defesa do Vini Júnior, né? Você ficar todo mundo te chamando mono, macaco, macaco. Não é brincadeira. Mas quem sabe, né? Sempre tem E com ódio, né? E com ódio, né? Porque eu acho que assim, aí tá. eu tenho amigos, né? Que a gente eu tive um episódio, infelizmente, com um grande amigo que a gente trabalhou muito tempo juntos e assim, ele sempre me chamou de gordo e eu sempre chamei ele de negão e a gente sempre teve aquela relação e nunca teve falta de respeito, muito pelo contrário. E um dia a gente estava conversando num restaurante, e aí eu falei, pô, negão, traz aí o gelo, né? Porque a gente tinha pedido refrigerante, ele tinha levantado, e aí uma pessoa que estava em outra mesa se incomodou, veio e botou o dedo na cara, e aí eu, pô, calma, pedi desculpa para a pessoa, aí ele veio, pô, desculpa, não, ele não quis falar isso, não, aí a pessoa brigou com ele, porque ele não poderia ter aceitado, e aí virou ali, e eu falei, gente, vamos embora, porque, cara, sabe, era uma relação ali de duas pessoas que haviam respeito, que havia até uma amizade, então, assim, também tem a forma, né, de você abordar isso, e às vezes existem tratamentos aí que são extremamente pejorativos e nem passam por isso, né? Então, mas é o tal negócio. Apesar de chamar de negão num relacionamento de amizade tão próxima, alguém do lado se incomodar, é que as pessoas estão muito intolerantes, né? Hoje querem destruir o outro, fica esperando falar alguma coisinha para poder cancelar, né? Que é o termo que se usa hoje. Tá complicado. Mas, e tá vendo o que está acontecendo? Não está adiantando muito isso. Parece que está fazendo piorar, né? Porque essa do Vini é um negócio que é estarrecedor. Eu nunca. Porque, olha, mesmo aqui no Brasil, lá nos anos 70, que é quando eu começo a ir para estádio em 1970, e de lá para cá não teve um ano na minha vida que eu deixei de ir a um jogo de futebol. A gente via, mas era um ou outro, não era em cor. Era um jogador fazia seu isso, seu aquilo. Aí era até engraçado que até torcedores negros xingavam o atleta negro do outro time. Então não tinha, não era um negócio com ódio. Essa é a verdade. Vai falar, não era, era da boca para fora, só para tentar desconcentrar o sujeito. Mas hoje não. Isso que nós vimos lá na Espanha é um negócio complicado, porque é um estádio inteiro. Tinha que identificar e prender. Bom, então tem que fazer como fizeram no dia 8 de janeiro. Fecha a praça e leva todo mundo preso. Só que ali tinha mais de 20 mil pessoas, né? Não sei quantas pessoas tinham lá, mas milhares de pessoas. Um estádio inteiro xingando. Mas lá, se as autoridades quiserem, elas param, porque é só chamar de macaco, em couro, qualquer jogador, não é só o Vini Júnior, para o jogo, acabou, porque tem uma normativa da FIFA, se eu não me engano, que me parece que tem que ter 3 paralisações por conta de cantos racistas ou ofensas racistas. Eu preciso até pegar isso. Tanto é que ele abriu o protocolo de racismo, né? O árbitro abriu um protocolo de racismo e aí ele já estava correndo esse número de intervenções. Então, 3 é muito, né? Deve ser logo na primeira. Aconteceu, parou. Parou, o time perdeu pontos, né? Vai jogar o mando de campo, perde, ou até chegar à expulsão do torneio. Tem que ter coisa pesada. E olha que eu sou aquele que defende que o clube não pode ser punido por atitudes dos seus torcedores, mas num caso como esse não tem outra saída. E até para fechar esse assunto, você vê que às vezes, né, aquela famosa passada de pano, ela é internacional, né? Um jornalista lá de Valência disse para o próprio Carlos Ancelotti, na maior cara de pau, não estavam gritando mono, eles gritavam tonto, porque eles não gostam dele, então estavam chamando ele de tonto. E qualquer um que tem um mínimo de discernimento ouviu que era mono mesmo. Né? Não, é complicado, o cara não quer. Mas você sabe, né? Eu digo, outro dia eu estava falando com um rapaz negro uma coisa, né?
no fundo, o racista é um cara que merece, não é raiva da gente, é dó. Por que Sim. dó? Porque ele vai ser obrigado a viver num mundo com gente negra. Se ele não pode ver um negro na sua frente, ele vai num pronto-socorro passando mal à noite, tem um médico negro, ele não tem escapatória. Ele vai na padaria, Sim. o balconista é negro. Ele vai pegar um táxi, o motorista é negro. Então ele sofre muito, porque ele está vivendo num mundo em que tem pessoas com a cor de pele diferente da dele e ele não aceita. Porque, olha, você não deve, a gente não deve discriminar nada, mas a cor de pele, discriminar alguém pela cor de pele, para mim é o suprassumo da ignorância por um único motivo. Não precisa, pode ter um monte de outros, mas é um só. Ninguém escolhe a cor da pele que vai nascer. Você escolhe ter caráter. Você escolhe ser trabalhador. Você escolhe amar teu semelhante. Você escolhe ser justo nas suas avaliações, tratar bem todo mundo, esse tipo de coisa. Você não escolhe a cor da pele. Você não escolhe onde vai nascer. Discriminar alguém que fala, é lá do Nordeste, é lá de não sei da onde. Outro dia, eu não sei com quem que eu estava falando, assim, numa conversa, também, pô, os caras lá de Alagoas, eu falei, putz, rapaz, pior, você deu uma bola fora sem querer, já lembrei. Você deu uma bola fora sem querer, porque eu sou neto de alagoana, minha avó materna era alagoana. Aí falou, poxa, mas o senhor não tem nem jeito de alagoano. Eu falei, outro dia me perguntaram um negócio, eu falei, agora eu vou descontar. Eu falei, que jeito que é alagoano? Aí a pessoa não sabia dizer. Por que eu estou falando isso? Eu estava na Universidade Federal de Sergipe, pouco tempo. Aí tinha uns índios ali. Aí eu fui lá bater papo. Você me conhece? Não, eu falei, peraí, esses caras do direito aqui conversam há 200 anos, eu vou lá bater papo com os índios. Estava jogando conversa fora. Veio um cara mais branco do que eu, pintado. Eu falei, você é índio? Ele falou, sim, sou da mesma etnia deles aqui. Eu falei, você não é? Ele falou, não. Ele falou, por que não? Eu falei, você não tem cara de índio. Eu falei, que cara que índio tem? Putz. Eu falei, bom, igual a cara dela, que tinha uma indígena do lado. E aí eu falei, bom, agora é hora, então você veja, ninguém nasce. Eu falei, o cara, eu quero ver se eu vou nascer na tribo Pataxó, quando ele está para ser encarnado, vai. Não dá, Enfim, né? Não tem esse ninguém. A controle. cor da pele é barbaridade. Depois que eu fiz, inclusive, um curso de neurociência e descobri que o ser humano acabou tendo essa cor da pele escura, porque eles iam lá atrás, há milhares de anos, nossos ancestrais caminhavam até o Polo Norte. Aí estava muito frio, eles voltavam, eles iam voltando. E como a pele tinha se acostumado com o frio, quando chegava na África, que era muito quente, começava a pele se proteger. Que é o que acontece com a gente quando vai na praia. Que Sim. toma muito sol, a pele vai ficando vermelha, ela vai querendo proteger os órgãos internos. Então é de uma ignorância, é um negócio tão sem sentido que não dá para conversar. Não Porque dá. é só pensar isso. Alguém olha, eu quero ter pele negra, eu quero ter pele branca, eu quero ter pele vermelha. Dos índios americanos, tem, mas é outro negócio. A humanidade vai demorar ainda muito tempo, se é que vai chegar um dia a amar todo mundo uns aos outros. Porque isso da Espanha, eu estudei na Espanha, né? Eu fiz pós-doutorado lá e já fui para lá várias vezes. Brasileiro, branco, lá na universidade, já olhava meio esquisito para mim, agora coitado de um rapaz negro, né? É um europeu. Infelizmente. E de um rapaz negro vitorioso, né? Porque talvez o Essa é a rapaz bronca, negro essa é a bronca fracassado, também. se fosse, por exemplo, com todo respeito, até porque é jogador de seleção brasileira, jogador de Copa do Mundo, mas, por exemplo, ninguém xinga o Militão, né? É. Que é um grande jogador também, que é negro também, mas ninguém xinga o Militão. Vão xingar o Vinícius Júnior porque ele realmente é o desequilíbrio, né? É triste isso, mas Então, mas o Neymar também é mais jogador do que ele, né? Ou pelo menos foi. sim. Sempre mesmo você vê aqui quando o Neymar jogava aqui no Brasil, as outras torcidas, a gente, quando nós vimos o Neymar começar trabalhando na rádio. Sim. Eu via as torcidas de outros times, não ofendiam o Neymar, admiravam o Neymar. É Batiam palma. diferente. Lembro um jogo do Santos contra o Cruzeiro, torcida do Cruzeiro batendo palma de pé para ele depois de um gol, assim, enfim. Então, o Vini Júnior ele acabou atraindo inveja para ele, ódio, e a gente tem que tomar cuidado com isso. São sentimentos que você tem que fazer de tudo para que não tenham contra você.
Algumas pessoas falam nisso, né? Não é ter essa energia contra você. Ah, mas o ser humano ele não tem energia. Isso que aconteceu domingo não é uma energia ruim? Gritando, Nossa. gritando. A energia ela não vem com ondinha. As palavras, os gritos, as pessoas ficarem contra você é ruim, ruim. Isso eu até falo para quem está assistindo. Não busque querer despertar inveja, que a inveja faz muito mal. Ela acaba te trazendo consequências, se não de forma assim direta, com energia, tem até coisas perigosas. Quantos casos tem por aí de pessoas que matam a outra por inveja? E a inveja é um negócio complicado, que não é nem pelo dinheiro, né? É pela luz da pessoa. A gente vê em situações humildes, uma moça bonita numa comunidade, as outras já ficam contra ela, e é pobre tanto quanto ela. É complicado. Então a gente. Mas, enfim, é absurdo. Eu desejo toda a sorte do mundo para o Vini. Ainda bem que ele ficou lá, porque se ele saísse, seria derrota para ele e os racistas ganhariam. E não pode, o mal nunca pode vencer. Se vence por um tempo, mas no final ele perde. Demora, mas ele perde. Vide Hitler. Boa. Boa. Domingos, obrigado mais uma vez por esse bate-papo, sempre aqui na Rede Nacional de Notícias, sempre aprendendo muito contigo e espero bater muitas e ter outras conversas contigo sobre vários temas e, lógico, cada vez mais sobre futebol, sobre esporte, que é aquilo que a gente gosta de falar, que é aquilo que a gente gosta de assistir. Obrigado, viu, Domingos? Tá bom, um abraço para você, eu que agradeço, um abraço para todos aí, até uma próxima. Domingos Zainag com a gente aqui no microfone da Rede Nacional de Notícias. Valeu, galera. O nosso Resenha na Rede. Valeu, Brasil.